Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Nós estamos recebendo na manhã de hoje a presença do secretário municipal de saúde de Dois Lajados, William Granto, e do médico da UBS de Dois Lajados e também que atende no hospital, o Dr. Daniel Pastório. Vamos falar a respeito de saúde, é claro. Prazer em receber o secretário, bom dia. Bom dia, Calcir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal FM. É sempre uma honra poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre a saúde do município, hoje com a ilustre presença do nosso clínico geral, Dr. Daniel. Enfim, mostrar um pouquinho do nosso trabalho junto a toda a equipe da saúde e assistência social do município. Hoje o trabalho é incansável, né? Nós sabemos que a saúde, quanto mais dinheiro você dá, mais falta, né? Exato. Aí se fala que saúde é um saco sem fundo, mas precisamos realmente. Eu estive, inclusive, no Taquini, em Bento Gonçalves, lá eu entro e saio de ambulâncias de todos os municípios ao redor. E Dois Lajados também, se você vai lá, agora principalmente com essas intempéries da natureza, essas doenças gripais, as síndromes gripais, tem dias que extrapolam as consultas, né? Isso. Na verdade, questão de recursos, até nós estamos bem servidos e acredito que no decorrer do... Mas que aumentou a demanda? Aumentou. Aumentou muito a demanda. No decorrer do andar da carruagem, o município, como toda a região, enfim, como todo o país, acredito, recebeu sim bastante recursos. Há uma diferenciação muito grande com as demais secretarias e o que nos preocupa são os recursos engessados, que por vezes deixamos de fazer o que realmente gostaríamos de apresentar à comunidade por uma situação de legislação, de burocracia. Um recurso que vem para manutenção no veículo, mas não pode ser comprado no veículo, ou que vem direcionado à ampliação, à reforma, mas a gente não pode comprar um medicamento. Então, não talvez pela falta do recurso. E nem sempre aquele recurso que vem, ele tem urgência ou emergência, né? Exato. Aí está faltando para atendimento de exames e cirurgias especializadas, mas vem para construir. Aí tem que dar contrapartida e não tem dinheiro para contrapartida. É mais ou menos isso? Isso. E na realidade, Calcir, nós temos uma boa estrutura. Nós temos um quadro clínico muito bom, que hoje é formado pelo Dr. Daniel e um dia da semana com a doutora Magali. Nós temos toda a equipe técnica, e enfim, falando de todos os profissionais, desde motorista, equipe técnica, na questão do consultório odontológico, uma equipe extraordinária, profissionais que caminham para o mesmo lado. Nós temos também o prefeito e a vice que nos dão a liberdade para trabalhar, então isso facilita um pouco. E com toda essa estrutura, com equipamentos novos, com reformas, com essa facilidade de trabalho, a gente consegue sim apresentar para a comunidade um bom trabalho, bons resultados. Mas isso é trabalhoso. Cada dia, dando passo a passo, devagarzinho, a gente vai conseguindo chegar aos nossos objetivos. Dr. Daniel Pastório, médico da UBS de Dois Lajados. Vamos falar um pouco agora da saúde em Dois Lajados. Quais são hoje as principais demandas hoje, doutor? Bom dia. Bom dia, Glaucir. Bom dia a todos os ouvintes da Liberal. A gente percebe, eu estou em Dois Lajados desde agosto, metade de agosto de 2020, me formei bem ali no ápice ali da pandemia. A gente percebe que tem uma demanda muito reprimida da população. Além das síndromes gripais, a gente tem todo o contexto das doenças crônicas, hipertensão, diabetes e assim por diante. Essas doenças foram esquecidas durante a pandemia, onde se pensava só em Covid. Tá? Foi deixado de fazer muita prevenção, praticamente fechando 2 anos de UBS agora. É agora, nesse momento, que nós estamos retornando com a prevenção. A gente deixou de fazer... Há uma demanda reprimida muito grande. Reprimida muito grande. Nós deixamos de fazer nosso papel de prevenção, medicina preventiva, e estávamos praticamente como uma UPA. Era só demanda do dia, que era síndrome gripal, teste de Covid e tratamento direcionado. Tá?
Então, agora que a gente começou a voltar mesmo com as visitas domiciliares para doentes, acamados, idosos, agenda de diabéticos, agenda de hipertensos, pequenos procedimentos que a gente abriu agenda também, aonde a gente viu e percebemos ali que os diagnósticos de diabetes aumentaram muitos em estágios avançados. Câncer de pele também foi uma coisa que nos assustou muito. Câncer de intestino, de pulmão, foram vários diagnósticos que estavam reprimidos e a população, por medo do Covid, deixou de procurar. Ou a gente não tinha como dar atenção para todos. Até quase irreversíveis, né? Muitos pacientes a gente já perdeu quando o diagnóstico foi feito em meio a essa pandemia. Então, agora, com a liberdade que a gente tem para trabalhar e todos os recursos disponíveis, que a gente está colocando a saúde de Dois Lajados em dia. Vamos conseguir atender essa demanda reprimida? Vamos conseguir, Tem estrutura humana hoje para atender essa demanda? Nós temos uma equipe boa, tá? Ainda o fluxo tá enorme. A gente, às vezes, na UBS, a gente passa de 60 atendimentos por dia, nós não temos agendamento. Todos que chegam para ser atendidos vão ter o atendimento. Claro que às vezes um pouco de demora de espera, mas a gente atende no mesmo turno. E tem hospital que nos dá suporte, então sempre tem um médico também de sobreaviso, que nós estamos em 3, né? Eu, a doutora Magali e a doutora Tatiana, então a gente se dá suporte assim, bastante um para o outro. Mas vai levar um tempo, Glacir, para a gente organizar a saúde de novo. Essas doenças que estão aflorando agora em virtude dessa demanda reprimida, claro que as pessoas... Aí não vamos buscar culpados, né? Vamos buscar soluções. Elas são assustadoras? Tem porque doenças que a população é pequena, não é avançado. grande. Se o senhor está preocupado com a demanda e o município é pequeno, imagina os maiores, né? Isto. Mas falando da realidade dos lajados, né? Sim. Nós estávamos conversando dias atrás também, porque a nossa média de atendimento na UBS passa de 800 atendimentos por mês. Doutor, só um dado. No mês de maio, nós tivemos, entre clínico geral, gineco e o pediatra, 1.351 atendimentos. Isso nós estamos falando de 1/3 da população do município, no mês de maio. 1/3? Isso. E não são buscas por nada. São bastante pacientes com... Claro, a gente chama de mais biopsicossocial, porque é um somatório, é uma somatização de doenças. Doenças do corpo e doenças da mente também. Exatamente, eu entrar nesse celeuma, nessa questão. A grande preocupação agora também, porque as pessoas ficaram com muito medo, viram muitas pessoas morrendo, e hoje a doença mental é tão quanto grave quanto a física, né? Isto. Tem uma importância equivalente, assim. Aí o CRAS tem um papel fundamental. Sim, né? nós temos duas psicólogas também atuando. Isso. E a demanda é grande? Olha, quase igual a clínico, mais ou menos. Nós temos uma fila de espera muito grande para atendimento com a psicóloga. E eu falo isso com conhecimento de caso, com quem conhece realmente, porque eu fiquei sequelado com a questão da Covid e busquei atendimento psicológico, e é muito bom realmente para que a gente conseguir enfrentar essas dificuldades. Porque tem aquela concepção de que o médico, o psicólogo é para quem é louco. Não, é para quem precisa realmente de ajuda para superar essas adversidades, né, doutor? Com certeza. A gente trabalha muito vinculado com o serviço de psicologia da UBS. Doutor, nós sabemos que há grandes demandas também, como cirurgias de cataratas e outras cirurgias e consultas eletivas que ficaram reprimidas. Esse também é uma situação que vocês estão enfrentando, né? Sim. Tem algumas especialidades que a gente tem mais dificuldade. Porque tem muitas especialidades que estava difícil de conseguir, como ficou reprimido em 2 anos, agora tem que remarcar tudo de novo. Isso. Mas é que o nosso município é um pouco diferenciado, porque a gente não depende totalmente 100% do SUS. Pois aí bancando um pouco de dinheiro facilita. Né? Daí a gente consegue acelerar essa procura, essa chegada até o especialista. Você pode complementar essa informação. Falando um pouquinho de cirurgias de catarata e exames, que isso passa na traumatologia, isso passa, no caso, dia a dia na minha mesa.
Inclusive, essa semana nós estamos encaminhando todas as cirurgias de catarata para serem quitadas. Nós estamos falando de uma fila de espera aí de no máximo 8 meses. Não tem paciente que não foi liberado no início do ano para cá com mais de 1 ano de espera. Então, graças a toda essa estrutura que o município entrega para a comunidade, esses recursos financeiros e a boa gestão, a gente consegue organizar e tentar minimizar esse tempo de espera do paciente. Óbvio que nós temos sim uma demanda maior em alguns outros exames, mas no decorrer desse trabalho a gente vai tentando organizar junto com o Dr. Dani, junto com a equipe de enfermagem, selecionar os exames com maior prioridade, que poderão causar algum tipo de consequência maior. Ainda as sequelas são maiores, né? Exato. E depois com o nível de tempo de espera, né? Mas, volto a dizer, não é só pelo SUS, é sim também pela gestão, pela estrutura que o município oferece aos seus munícipes. Fala um pouco da saúde da mulher. Vocês estão retomando também essa questão de exames preventivos, né? Isso. Principalmente o câncer de mama. Isso. Nós estamos na faixa etária de rastreamento, que o Ministério da Saúde recomenda. A gente sempre aborda as pacientes que estão durante as consultas, tanto para mamografia quanto para o preventivo de câncer de colo de útero. Então tem a enfermeira Carla também que cuida dessa parte. Ela foca mais nessa parte, porque a gente não é só fornecer o atendimento, rastrear, mas o Ministério Público também nos cobra isso. E é tudo informatizado via eSUS, então a gente cuida muito disso para pegar bem a faixa etária que eles recomendam, mas a gente acaba abrangendo muito mais, muito fora dessa faixa etária, que a gente acaba pedindo esses exames da saúde da mulher. Foi retomado amplamente o médico da família? Foi. Posso dizer que agora a gente está com uma agenda bem organizada, com visita domiciliar todas as terças-feiras, 1 turno por semana, tanto no interior quanto na cidade. Quando que os pacientes ou idosos ou acamados não podem vir até o UBS ou hospital, a gente se desloca, a equipe se desloca até o domicílio para atender. A gente está retomando os grupos de tabagismo, então nós já solicitamos até as medicações, uma leva de medicações para começar o grupo e distribuir o medicamento. E a gente está sentando e organizando várias outras coisas, assim, outros grupos de prevenção. Vi que na nossa fala o senhor falou muito do câncer de pulmão. Uma das causas é o tabagismo? O tabagismo está como grande vilão. Uhum. E também temos o agrotóxico, que é muito grande, né, na nossa região, inclusive foi estudado e correlacionado com o número de suicídios, né? Isto. Tem bastante estudo sobre isto, na parte porque Dois Lajados, a grande parte é rural, é agricultores, enfim, que trabalham com agrotóxicos. A gente tem um trabalho que a gente vai, aos poucos, desenvolver em cima disso, inclusive sobre doenças osteomusculares também, que o nosso município, por ser braçal, não adianta. Então a gente vê que a demanda da população do interior é muito dor, né? Dor de ombro, lesões osteomusculares. E a gente, aos poucos, nós vamos começar a trabalhar e pôr em prática isso também para prevenir. Principalmente no que se diz daquela geração de ferro, onde era muito menos mecanizado, que agora sofre as consequências daquele esforço contínuo, né? Isso, os que agora estão com 50 anos para mais, vem as consequências. E doutor, as agentes comunitárias, o senhor falou do tabagismo, depois eu entro na questão das agentes comunitárias da saúde. O tabagismo, o senhor falou em medicação. Vocês levam a medicação também? Sim, no próprio grupo a gente disponibiliza a medicação. Que é para inibir o cigarro? Para inibir isso, para tirar a fissura, enfim, pelo tabagismo, enquanto a gente tem o grupo, daí vai ter psicóloga, tem médico, tem toda uma equipe. Para acalmar aquela abstinência também, Isso. Porque o tabagismo é uma droga, né? É uma dependência química. É uma dependência química e a gente precisa da medicação. E o alcoolismo, que é um dos grandes problemas, também é registrado lá? Sim, a gente tem uns casos de alcoolismo. Por enquanto a gente está trabalhando individual, mas não montamos grupo ainda. Antes a gente vai organizar o tabagismo.
Há uma certa Mas dificuldade, também, inclusive, referente ao alcoolismo. Porque uma questão ninguém cultural, quer né? assumir que é alcoólatra, né? Exato. Um dos grandes problemas é a assunção do problema. Isso. E vamos falar um pouco em medicação, como é que é? Vocês estão bem de medicação? O doutor falou agora que o tabagismo tem medicação para isso, medicação para aquilo. E a farmácia consegue suprir essas necessidades? Sim, nós temos alguma certa dificuldade com alguns medicamentos quando os fornecedores não entregam isso, os remédios, enfim, na UBS. Então, há algum tipo de medicamento que acaba, por vezes, ficando uma semana sem, mas quando recebemos a notificação que está em atraso pelo consórcio ou pelos fornecedores, nós, de forma imediata, tentamos já buscar com outros fornecedores e fora do consórcio, do Concisa, para tentar suprir essa falta. Porque sabemos que é difícil tu explicar para a comunidade que falta uma amoxicilina ou daqui um pouco um remédio para dor, enfim. Mas nós tentamos sempre, da forma mais rápida possível, suprir essa falta. Doutor Daniel Pastorio, nosso entrevistado, juntamente com o secretário de Saúde, William Granto. Vamos falar sobre a questão das agentes comunitárias de saúde. A orientação parte dos senhores? Do que elas têm que assuntar lá, discutir, ou elas já são treinadas? Não, parte da UBS. Vai uma orientação, ó, Isso, vocês ataquem parte da isso, o UBS. problema é isso. O que está mais emergente é isso? Isso. Todo mês, né, William, ali é conversado e colocado as pautas principais para o município e é trabalhado em cima disso no mês. O profissional responsável, inclusive, é a nossa enfermeira Carla, que é ela que faz o acompanhamento direto. E conhece a realidade, tem uma radiografia da cidade, né? E ela se torna o campo mais próximo das agentes com o poder público também, inclusive com a minha pessoa. Porque realmente por vezes fica difícil as agentes se comunicarem diretamente conosco, comigo, com o Dr. Dani, ou enfim, com a doutora Magali, e aí acaba passando as informações para a enfermeira e no decorrer do mês a gente faz reuniões com o intuito de mostrar a necessidade, enfim, ver a que ponto atingir, de que forma trabalhar, enfim. Doutor Daniel, nós sabemos que o clínico geral não é só clínico, ele tem que ser um amigo, é um membro da família, porque a comunidade é pequena. E tem se dito muito a nível nacional de que o grande problema das pessoas é psicológico. E muitas vezes numa simples conversa resolve o problema. E tem aquela máxima que o médico que não der receita não é médico. Estamos acabando com essa cultura de que as pessoas têm que tomar remédio para curar seus males, que muitas vezes não são males. Glaucir, a realidade está mudando. A gente sabe da demanda psicológica. Porque tem aquela cultura, né? Não me deu nada, não é bom, vai no outro para pegar remédio. Sim. Não, mas a gente tem vários pacientes que vêm para conversar, tirar dúvidas, discutir sobre um tratamento, sobre alguma coisa assim de fora. Eles vêm dos especialistas e eles passam comigo ou com quem estiver atendendo ali na UBS, para discutir o tratamento que o especialista deu, para pegar uma segunda opinião. Então eles estão bem preocupados. Eu acho que a mentalidade está mudando, a supermedicamentalização ali está diminuindo, as pessoas estão vendo que a medicação não seleciona tudo, não resolve o problema. Eu acho que é uma coisa que realmente está mudando. O clínico tem que prescrever para investigar os males que o cidadão diz que tem. E vocês conseguem atender essa demanda de exames laboratoriais? Sim, a gente faz uma boa triagem. Claro que a gente segue protocolos, a gente não fica solicitando exames, né, a esmo, isso, sem ter um critério, claro, né? Isso a medicina preconiza muito. Até não é uma medicina correta pedir exames sem uma boa justificativa e ter um propósito, né? Mas sim, a gente faz o primeiro atendimento, a gente dá uma boa triagem da parte clínica como um todo. Quando a gente pede alguns exames de rastreio, né, na medicina preventiva, ou investigação de alguma doença mais focal, daí a gente solicita ali uns exames, começa a investigação, e normalmente a gente sempre pede ajuda para o especialista para nos ajudar nessa parte também. Quais são as políticas de saúde que a UBS e os senhores estão desenvolvendo, William? Calcino, nós temos alguns projetos que estão em andamento, além de seguir o que o Ministério solicita, enfim, nós estamos com alguns projetos em andamento e
que acredito que vão surgir, vão ter um efeito muito positivo na comunidade. Essa volta, voltar a essa atenção básica, voltar à prevenção, que é o nosso foco hoje, talvez um trabalho que colheremos frutos futuros, mas talvez seja o ponto inicial, seja a premissa inicial do nosso trabalho. Hoje o Dr. Dani faz visitas domiciliares, consegue através dessas visitas levantar vários pontos, levantar várias situações nas quais não chegaria até o posto de saúde, prevenindo uma gravidade maior para uma doença de um paciente. Então, o nosso objetivo hoje é voltar a ter a prevenção como foco inicial da nossa unidade básica, que, por regra, por lógica, é o que é estabelecido diante das políticas públicas. E alguns outros projetos que a gente vem trabalhando, a gente vem moldando já e que, com certeza, colheremos bons frutos nos próximos anos. Uma outra situação que, inclusive, vai ser feita uma campanha a nível de Guaporé, porque tem muita gente que não tomou nenhuma dose da vacina, tanto da Covid quanto da gripe, por N problemas, problemas de má interpretação, de fake news ou de política. São questões e questões que a gente não vai discutir quais são as questões, mas que há necessidade da vacinação enfrentamento esse problema de pessoas que não foram procurar uma dose sequer ou ficaram incompletas as doses da Covid e também da vacina contra a gripe? Lá também a gente tem bastante pessoas que vêm durante as consultas ou vêm buscar informação. Na verdade, Glauciro, o que tem, a população está com medo. Tá? Eles tinham medo do Covid, agora eles têm medo da vacina, muitos faltam a última dose. E essa guerra de desinformação é muito grande também, né? É grande. Tem pessoas que acreditam em qualquer porcaria que colocam aí. Né? Sim, é grande, sim. A gente vai conversando durante as consultas, a gente não impõe nada, claro, né? Toda pessoa tem autonomia para decidir sobre o seu próprio corpo, o que quer ou o que não quer, por mais que seja uma questão de saúde pública, mas a gente tenta sempre colocar os prós, contras, o que é o benefício e trabalhando isso, acho que sem imposição nenhuma, mas aos poucos trabalhando isso sobre a vacinação, como é a vacinação de qualquer outra doença prevenível. A batalha é grande, mas dia grande. De cada vez, né? Isto, com calma. Um adendo, o Dr. Dani é cria de Dois Lajados, inclusive, voltou às origens, trabalha e tem toda a família, toda a estrutura familiar. Tem raízes lá. Ali, né? Tem raízes. Então ele conhece não somente a parte clínica, como um ótimo profissional, uma realidade cultural, mas também sabe o que a nossa comunidade precisa. Então isso facilita com o trabalho, facilita também o desenvolvimento ali das ações no dia a dia. Então isso é muito bom para nós enquanto gestores, enquanto poder público municipal, para ofertar para a comunidade, porque nós temos profissionais que sabem a nossa realidade. O doutor tem que ouvir, prescrever, mandar investigar e manda lá para a farmácia básica da UBS. E a linha de medicamentos existe porque tem alguns municípios que estão enfrentando um problema, não é falta de recursos, é falta de medicamento mesmo, né? Como eu já mencionei, Claucir, nós temos uma boa lista de medicamentos. Aquelas exigidas e aquelas que vocês vão além da... Exato. O município também, durante a pandemia, aderiu, então, à ata das regionais, enfim, dos consórcios, para adquirir medicamentos preventivos. Então, volto a dizer que nós temos, sim, a preocupação em não deixar a comunidade sem medicamentos. Se, porventura, faltar de forma imediata, já estamos indo atrás para manter sempre o estoque 100% e não deixar ninguém sem medicação. Como já falamos anteriormente, o senhor atende no posto e no hospital. E o hospital ele é mini-regional ali, porque atende São Valentim, Vespasiano, Dois Lajados. E a demanda é grande, doutor, nesse período de gripais aí? É grande. Demanda é grande. O hospital, por vezes, assim, tem semanas que fica com quase que todos os leitos ocupados também. Mesma realidade que eu vejo aqui em Guaporé também, quando faço o plantão aqui, que a demanda é grande e não é por bobagem, a gente vê que a população está bastante adoecida ainda. E qualquer coisinha elas procuram agora, não? Procuram.
Procuro. Não Elas têm ficam medo, esperando muito. Elas É o têm medo. medo. Porque a gente vai observando aí os óbitos. Uma coisa que fique bem claro aqui: a Covid não foi vencida ainda, né? Não. Tem gente ainda falecendo com Covid aí. Isto. Então, Ainda o tem. trabalho assim de- como todas as outras doenças, Sim, né? o trabalho de prevenção, o trabalho de vacinação tem que continuar. Eu acho que isso veio para ficar, né? Como tem a certeza. gripe, vai ter todo ano a Sim, vacina da como Covid. tem a influenza, vai ter o Covid. Vai E ter daqui a pouco, certo que surgirá alguma coisa nova para nós de novo. Agora estou fazendo um terrorismo, aí você falou que nem vai tocar nesse assunto, nem vamos dilatar muito, que é essa questão da doença dos macacos. Sim, né? Agora todo dia é um terrorismo, né? Mais alguma colocação, Milhão? Gostaria de ressaltar, Calcir, a boa... Uma perguntinha, de vez em quando não tem que tratar o secretário também, porque é muita coisa. De vez em quando mistura ele os problemas vem no dele estudo, e com o da prefeitura, porque não tem como misturar, né? Daqui a pouco de vez em quando ele bate no consultório. Só queria deixar então claro a nossa boa participação, a boa ligação que temos com o hospital, que se Dois Lajados tem essa boa estrutura na saúde, também se deve ao hospital. Porque cada notícia que eu dou aqui, alguém manda uma emenda, ou alguém manda o recurso, o município injeta recurso no hospital, né? E por vezes fica somente no boca a boca e as pessoas não sabem a realidade que ali se encontra. Passa por mim, por causa da gestão plena, todo mês o memorando para fazer o pagamento para o hospital, pelo que o SUS paga. É vergonhoso. Eu sei que é vergonhoso. É vergonhoso. Então, deve ser ressaltado a toda a comunidade o trabalho feito por esses profissionais. O município tenta, dentro das suas condições, dar um suporte também. A gente, toda semana, estamos conversando com a diretora. É que muitas vezes o cidadão só lembra daquela máxima do artigo da Constituição que saúde é um direito dele e dever do governo. Só que não sabe a ginástica que o município e o hospital fazem para manter as portas abertas. Né? E é uma briga, entre aspas, dos 3 municípios que cercam aí o hospital sobre convênio, sobre compra de serviço, e realmente é uma preocupação nossa, enquanto comunidade também, de estar sempre de mãos dadas ao hospital. Volto a dizer, devido a um bom trabalho feito por toda a equipe, mas a comunidade sim tem que olhar com bons olhos o nosso hospital, porque realmente a gente faz o trabalho básico, mas ali dentro do hospital a gente sabe que quando precisa as portas estão sempre abertas. Por mais que por vezes os profissionais sejam os mesmos, até posso dizer, mas as dificuldades surgem e realmente a comunidade precisa ter um hospital com portas abertas, na estrutura que temos hoje, com as condições que temos, para ter um bom trabalho e apresentar bons resultados para a comunidade. Isso é estatística. A população gaúcha, a população de Guaporé, a população de Dois Lajados está envelhecendo. E um novo nicho, a saúde na terceira idade, né, doutor? Isto. Que daí vem todo o combo de doenças crônicas, né? Então, que a gente sabe que são doenças que são bem onerosas, tanto para o município quanto para o Sistema Único de Saúde, enfim, porque é acumulativo, né? Então, é o paciente diabético, ali a pouco é diabético hipertenso, tem colesterol, daí tem um AVC, daí fica acamado e daí gera... Isso é uma bola de neve, então é uma população que a gente tem que trabalhar muito prevenção e daí todos saem ganhando, tanto a população, quanto o município, quanto o próprio paciente. E como já mencionaste, né, doutor, pelo trabalho excessivo, pela repetição no dia a dia, percebemos a necessidade hoje de uma ressonância, dor nas costas, dor no joelho, enfim, é um povo muito trabalhador. Isso falando regionalmente, inclusive, é cultural nosso. E hoje a gente percebe que vai ser colhido, sim, essas dificuldades, essas doenças crônicas no dia a dia e a decorrência também do aumento de idade, né? Muito obrigado, doutor Daniel Pastório, médico da UBS de Dois Lajados, do Hospital de Dois Lajados, que faz plantão aqui no município de Guaporé, pelo conhecimento, por dividir o seu conhecimento e as suas preocupações na área da saúde conosco nesta edição de sexta-feira do programa Olho Vivo. Bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, Clauciro. Obrigado, secretário William. Obrigado, Clauciro, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado ao doutor Dani também
pela parceria de sempre, pela bela entrevista também. E a gente se coloca sempre à disposição para a comunidade. E o posto está sempre de portas abertas. Óbvio, não queremos que a comunidade vá, mas se precisar, estamos lá para bem atender e tentar resolver os problemas. Falamos aqui então com o William Grande, secretário municipal da Saúde de 2 Lajados, na programação da Rádio TV Liberal e do Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.